Voltar a BR-376, o Lúcio está me chamando, tem prioridade, está no local onde estão sendo feitos resgates, não é isso, Lúcio? Exatamente, Paulo, esse é o caminhão, ó. Primeiro o caminhão que foi retirado, estava lá embaixo e agora está vindo para cá também nessa base da Polícia Rodoviária Federal, viu, Paulo? Então tá aqui, este caminhão seria daquele homem que o corpo foi encontrado bem próximo, aquele caminhão que aparece nas imagens aéreas, que você já viu aqui no Cidade Alerta, que ele fica com a parte da cabine já dependurada ali, quase para cair. Então você veja que a cabine ficou parcialmente destruída, tem barros nos pneus, parte do motor também ali, olha que veio parar aqui atrás. Enfim, esse caminhão daqui, a gente vai tentar dar uma volta, o sinal aqui tá um pouquinho complicado, mas eu vou mostrar para você então, todos os veículos que estão vindo para cá. Esse é o terceiro então, já foram retirados 2 caminhões de lá, esse foi o primeiro à época, desde a segunda-feira à noite, quando houve o desmoronamento. E olha, Paulo, o estado desse caminhão, guindaste está aqui, vai deixar ele aqui no pátio da Polícia Rodoviária Federal, e com o passar do tempo, aí os próximos dias, com certeza, outros virão para outros automóveis aqui do lado. Cidade Alerta conversou também com vítimas que estavam naquele veículo ali próximo e a gente vai trazendo os detalhes para você. Mas olha o estado em que ficou esse caminhão, viu, Paulo? É isso aí, daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo. Esse é o terceiro, viu, Paulo? Mas muitos outros, segundo a Polícia Rodoviária Federal, devem vir para cá nas próximas horas, nos próximos dias. Obrigado. Ô, Lúcio, quero pedir à produção que separe para mim, quero mostrar aqui na tela, imagens da montanha, a quantidade de terras, e eu quero comparar com o tamanho dos caminhões e dos veículos. Por quê? Aqui, talvez, ó, para você compreender, ou para que nós possamos compreender a quantidade de terra que veio abaixo. A quantidade, você observa ali caminhões, pessoal do socorro, ficam pequenininhos perto da quantidade. Por isso que se trabalha com uma hipótese, e tomara que não seja real, de que até 50 pessoas tenham perdido a vida, que estão embaixo dos escombros. A vigilância sanitária, as autoridades faziam análise através de equipamentos e não detectaram calor. Este calor detecta se há possibilidade de pessoas vivas. E os sinais não indicam calor, não indicam a possibilidade de que haja pessoa viva nessa tragédia monumental. Essa imagem aí que eu quero que segure. Segura essa imagem. Observe só o tamanho da quantidade de terra. O caminhão fica pequenininho. Já pensou quantos tratores, quanto maquinário não será necessário só para limpar esta quantidade enorme de terra que ali caiu? É impressionante realmente. Deixa eu mudar de assunto, aqui com o Eric Mota. Bombeiros subiram no morro hoje para avaliar a situação lá de cima dessa encosta que caiu na BR-376. Para que os bombeiros possam trabalhar em segurança, obviamente que, Eric, muitos cuidados devem estar sendo tomados, porque se nós temos muitos veículos ainda soterrados, muitas vidas perdidas e não descobertas ainda, a polícia certamente, as autoridades de resgate devem ter o medo de que mais uma parte desse morro venha abaixo e mais vidas sejam ceifadas. Confere, Eric. Confirmado sim, viu, Paulo? Há esse medo e, inclusive, tem muitos motivos para isso. Um deles é que a estrutura da ponte em que tudo aconteceu balançou hoje por volta das 9 horas da manhã. Então, há o risco, sim, de novos desmoronamentos. Inclusive, os bombeiros estão subindo o morro, como a gente vai acompanhar agora nas imagens, para drenar a água lá de cima. Por quê? Essa água, Paulo, como pode perceber, não para de chover aqui e ela vai criando bolsões d'água. Esses bolsões d'água vão entrando na terra e pesando a terra. Dali em diante, para eles forçarem um novo desmoronamento, é questão de tempo. Então o trabalho dos bombeiros é o seguinte: eles estão subindo o morro e tirando esses bolsões d'água. Com mangueiras e maquinário que fica lá embaixo,
eles levam a mangueira lá para cima, colocam nos bolsões e esse maquinário suga a água para poder liberar, para não ficar acumulando e não pesar a terra. Além disso, os bombeiros também eles têm trabalhado já na parte de baixo do morro. A gente também tem imagens que dá para ver bem lá embaixo as retroescavadeiras trabalhando, tentando liberar. Então, ao mesmo tempo que trabalham na parte da pista, outra equipe trabalha no alto do morro para impedir que essa parte desmorone e outra junto lá embaixo. Uma informação importante é que hoje, durante a tarde, foi necessário suspender os trabalhos porque houve novos riscos de desmoronamentos devido ali à forte chuva que caía. Isso ficou ali mais ou menos 1 hora e pouco suspenso. E repito, tremeu a ponte hoje de manhã. Esse tremor aconteceu no momento em que os bombeiros tentavam retirar aquele caminhão vermelho que está pendurado na ponte desde o momento do acidente. Onde estava aquela primeira vítima que nós trouxemos em primeiríssima mão aqui no Cidade Alerta? Aquele caminhão onde estava a primeira vítima, o seu José Maria. Esse caminhão, ele estava sendo retirado quando tremeu. Parou de tentar retirar e seguem, portanto, tentando dar mais estabilidade para fazer essa retirada desse caminhão. Não é possível afirmar se isso aconteceu porque estavam tentando tirar ou por conta da chuva. Paulo. Obrigado. Daqui a pouquinho eu volto com o nosso repórter. Agora, já emendo. Eu gostaria de saber, tem uma concessionária, gente, que administra esta rodovia, que é a Artéries. Para você ter uma ideia, desde que a tragédia se estabeleceu, o Grupo RIC vem tentando manter contato com esta concessionária. Acreditem vocês, uma hora eles dizem que eles não têm porta-voz, outra hora eles dizem que vão entrar em contato. Como é que uma concessionária que administra um local, uma tragédia acontece, coletivas estão sendo dadas e esta concessionária, até o momento, manteve-se em absoluto silêncio? No mínimo, deveriam esclarecer, estavam monitorando esta área? Há quanto tempo estavam monitorando? Tem geólogos contratados? Tem profissionais desta área de meio ambiente? Ou não tem? Não é possível. Mais uma vez, nós vamos abrir espaço para a Artéries, que administra este trecho, uma concessionária que recebe dinheiro para que se manifestem. O programa só termina às 19h20. Não é possível esse silêncio. Sabemos que houve uma tragédia, que nós temos um efeito de chuvas intensas, mas cadê a resposta de vocês? O que vocês fizeram? Por que não foi fechada esta rodovia num momento tão intenso de chuva? Não é possível esse silêncio. Esse silêncio parece de quem tem alguma coisa a esconder ou não sabe o que dizer e aí prefere o silêncio. Silêncio efetivo são das pessoas que perderam a vida e não terão mais voz. Vocês têm que se manifestar. Se não tem culpa, tem que se manifestar. Não é possível isso. O povo do Paraná e de Santa Catarina exige manifestação da Artéries. Vou trazer agora as últimas informações oficiais sobre o número de veículos que foram atingidos pelo deslizamento e possíveis vítimas. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio. Ô Lúcio, hoje em dia, o dia inteiro, e você certamente também deve ter ouvido até aí no local, que se fala na possibilidade de termos de 30 a 50 mortos. Esse cálculo foi feito com base, possivelmente, na quantidade de veículos que estão por debaixo da terra? Pois é, Paulo, nós temos que ponderar um detalhe. No momento em que houve o desmoronamento, os veículos estavam parados na pista porque descia já um certo material, um certo barro, os carros estavam parados. Por isso que a possibilidade de ter mais carros ali aumenta. Por conta disso, porque aí os carros parados, porque havia o congestionamento, o trânsito estava já complicado na BR, naquele ponto do 669 quilômetro, e aí que houve esse desmoronamento. Possivelmente aí deve ter atingido mais carros. Mas então, até agora, foram 3 automóveis retirados, né?
2 saíram aí com pessoas vivas, vamos dizer assim, estavam ilesas. Um outro automóvel foi encontrado apenas o veículo. Esse carro que está na faixa sul, na pista que sobe para o Paraná, que vem de Santa Catarina, esse carro está lá. Infelizmente ninguém foi encontrado dentro. Vai dar trabalho também para as equipes. E hoje à tarde teve uma coletiva aqui com o comandante-geral do estado do Paraná dos Bombeiros e ele trouxe mais detalhes sobre esse trabalho. Vamos ver. Nós temos 4 caminhões pesados visíveis, nenhum carro pequeno no visual, apenas questões de suposições. Portanto, assim, trabalhando numa questão mais técnica, o que nós temos agora? 4 caminhões visíveis e nenhum carro pequeno visível. A quantidade de terra ainda continua muito grande na pista que dá sentido norte para sul. Em uma das pistas, ali nós temos um volume de terra de pelo menos 6 metros. Então, não fica muito difícil avaliar se esses carros eles foram empurrados lá para a ribanceira ou se eles foram soterrados ali mesmo. Porque, segundo testemunha, esses carros estavam parados no momento do deslizamento. Grande volume de terra saindo, a gente começa a diminuir aquela quantidade de carros. O porquê que nós temos a dificuldade de chegar a um número de pessoas? Porque ela vai variar de uma pessoa pode ser 5 pessoas. E a outra situação também, que é importante frisar, que o motorista do caminhão que foi resgatado, ele não estava no interior do veículo, e sim fora, com a suposição até mesmo dele ter sido arremessado após o acidente, que é aquele caminhão que ficou pendurado. Pois é, Paulo, vale lembrar que os trabalhos continuaram até o fim da tarde. Agora há pouco, desceu um caminhão com iluminação, onde se não chover, os trabalhos vão prosseguir. E as 2 pistas, de acordo com a informação que chegou agora pra gente, que vem de Santa Catarina ao Paraná, elas já estão limpas, não estão liberadas, porque tem muito trabalho por lá. Vou conversar aqui então com o coordenador da Defesa Civil aqui do estado, o Fernando Schonik, vai trazer mais detalhes pra gente. Agora há pouco, Fernando, vocês tiveram uma reunião aqui em cima com toda a equipe envolvida nesse trabalho. Boa noite. O que foi conversado, o que foi decidido para as próximas horas? Olha, nós tivemos a reunião agora de nivelamento de informações, né? Acho que é importante, nós temos várias agências envolvidas e decidiu-se basicamente as ações que vão ser tomadas amanhã, né? O Paulo concessionário já vai ter uma série de ações ali para possibilitar o acesso das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros àqueles veículos que encontram-se ainda soterrados e obviamente definir prioridades de trabalho para todos. Caso não chova, então amanhã já dá para começar a ter acesso às vítimas. Essa é a programação, se o tempo permitir, né? Os trabalhos agora à noite continuam, né? Temos bastante atividades a serem desenvolvidas de remoção de entulhos, né? de terra basicamente, e também drenagem de água. Para amanhã poder desenvolver essa atividade, já começar, se o tempo permitir, essa atividade de resgate das vítimas. Uma última pergunta, esse caminhão que desceu há pouco, que vai fazer iluminação do local, caso não chova, a equipe trabalha a noite toda também. Trabalha a noite toda, essa iluminação já é justamente para isso, né? Para que as equipes e maquinários possam trabalhar e vão removendo esses entulhos, né? Nós já temos aí, como você citou, 2 pistas que sobem de Santa Catarina para cá já estão liberadas, né? Elas já estão sem dejetos de terra, ou seja, assim, o trabalho está prosperando, está avançando, não existe comprometimento da pista, né? Que era uma preocupação, comprometimento estrutural, né? Então a pista não está comprometida, é monitorada e obviamente assim os trabalhos vão avançar. Mas tem já uma ideia de quanto tempo vai demorar para poder liberar tudo aqui, coronel? Não, a gente não tem, na verdade assim, é um trabalho demorado, depende das condições de tempo, mas eu acredito assim que assim, vai superar a nossa expectativa porque o trabalho está avançando bastante, as máquinas estão trabalhando, assim, vai superar a expectativa assim, para liberar o quanto antes, eu tenho certeza absoluta. Tá certo, coronel, obrigado pelas suas explicações. Também a informação que chegou agora há pouco, Paulo, segundo os engenheiros, geólogos que estão no local, eles dizem que a estrutura da ponte e das pistas não foram comprometidas. Então agora o trabalho mesmo intenso é para conter lá o derramamento de água que vem do cume da montanha, onde houve o deslizamento, e encontrar as vítimas que estão infelizmente soterradas ali, Paulo. Ô Lúcio, eu gostaria que você perguntasse ao coronel, a gente sabe que quanto mais horas se passaram, mais a tragédia se tornou maior, mas existe, por menor que seja, alguma chance de encontrar alguém ainda com vida, Lúcio? Paulo, o coronel já saiu daqui, mas eu já digo para você que é difícil, à medida em que o tempo avança, daqui a pouco 48 horas já de que houve esse desmoronamento, às 6h40 da tarde,
Nós vamos completar, infelizmente, 48 horas e hoje foi colocado um drone com câmera termal para ver se havia calor, a possibilidade de vida. Eu perguntei ao coronel, inclusive, na coletiva, sobre essa câmera, como é que funcionava. Ela pode captar até quantos metros? 3 metros, mas a gente ponderando aqui, se uma pessoa estivesse soterrada a 3 metros dentro de um carro, por exemplo, ele pode sim identificar que há uma vida ali, mas infelizmente nesses 80 minutos em que eles fizeram essa varredura no local onde houve o deslizamento, eles não encontraram nenhum tipo de calor, não detectou nenhum tipo ali de possibilidade de vida, infelizmente, Paulo. Eu lembro também que durante o dia, pelo menos 19 famílias já estiveram por aqui, né, no ML, fazendo perguntas atrás de notícias, viu, Paulo? Aqui ninguém compareceu hoje, mas as famílias já se manifestaram junto à Defesa Civil e estão à procura de informações dos parentes, viu, Paulo? Fiz essa pergunta, gente, pelo seguinte: se já havia um desmoronamento anterior de parte do local da vegetação, qual foi a providência tomada pela concessionária com relação a este fato? A Arteris. Eu quero ler um negócio para vocês. A nossa produção, a produção da RIC TV Record, mandou por e-mail um pedido de entrevista à Arteris. Olha a resposta da concessionária que administra esse trecho. Olá, bom dia. Agora pela manhã ainda não conseguimos atender, mas estamos avaliando a possibilidade de atendimento em outros horários. De acordo, olha só, de acordo com a disponibilidade do nosso porta-voz. Se prosseguirem com a pauta, impressionante imaginar que uma TV, diante de uma tragédia dessa, não vai prosseguir com a pauta. Se prosseguirem com a pauta, veja se é possível trazer os principais pontos que pretendem abordar também. Ou seja, resumindo, eles queriam, na verdade, que o Grupo RIC mandasse as perguntas a eles de antemão, para então eles pensarem no que iriam nos responder. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira que, passada tantas horas de uma tragédia, eles não têm, dizem que não tem o porta-voz, ou então que o porta-voz não tem tempo para atender a imprensa. Por que queriam que mandássemos perguntas de forma antecipada? Pois eu respondo, porque eles não queriam ser surpreendidos com perguntas que eles ainda não tinham combinado qual seria a resposta. Portanto, a concessionária Arteris, nós continuamos esperando uma manifestação de vocês. Vocês já tinham informações do desmoronamento? Que providências tomaram antes da tragédia? Se não responderem hoje, eu volto a lhes cobrar amanhã. É impressionante que tenhamos tantas pessoas mortas, tantas famílias desesperadas por informação. Sabemos, sim, que é uma tragédia. Mas não é possível que aquele que administra um trecho de tragédia prefira o silêncio. Estão preferindo o silêncio por quê? Há algo a se esconder? Ou a comunicação da Arteris, junto com o jurídico da Arteris, estão pensando em qual seria a melhor resposta? Volto a lhes perguntar. Vocês têm geólogo? Vocês têm profissionais que acompanham este trecho? Por quanto tempo fizeram o monitoramento? Quais foram as conclusões que esses profissionais tiveram? Por que não houve a interdição no primeiro deslizamento? Por que não houve a comunicação à sociedade logo após o deslizamento e a verificação que parte desta montanha já não estava mais intacta? Volto a repetir, num país sério, democrático, que ouve todas as partes, está faltando vocês se manifestarem. O silêncio e a omissão não está cheirando bem. Com a palavra, a concessionária Arteris. Dizer que vocês não têm tempo e que vocês não têm porta-voz chega a soar como um deboche.